Oi pessoal, aqui é o professor Ednailson falando da disciplina de saúde do idoso. Espero que todos estejam bem e vamos fazer umas videoaulas de revisão para, para a prova que já está marcada as datas. Vamos fazer uns vídeos, não quero fazer uns vídeos tão longos, vamos fazer uns vídeos aí onde a gente vai abordar as principais situações, né? Não vamos colocar muita coisa, vamos colocar só o que realmente pode cair na prova. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao primeiro vídeo. Vamos começar falando para a gente começar a entender sobre o resumo histórico do envelhecimento. Sabemos que todos nós vamos envelhecer um dia, certo? Então, como que a gente vai envelhecer? Vai depender de quem? Vai depender da gente, vai depender de como a gente vai levar a vida. Tem muita gente que leva a vida adoidada, tem muita gente que leva a vida bebendo, tem muita gente que leva a vida fumando, entre outras coisas. Então, o que a gente diz é que o envelhecimento ele ser, vai ser diferente para cada um, de acordo com o que cada um vai levar a sua vida. A gente vê aqui que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atualmente existe no Brasil aproximadamente 28 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o que representa pelo menos 13% da população brasileira. É lógico que a gente está falando aqui agora sobre essa porcentagem, sobre essa quantidade de idosos no nosso país, antes dessa situação da pandemia e tudo mais, né, que a gente sabe muito bem que atingiu, na grande maioria, tanto no Brasil como no mundo, os nossos idosos, né. Logicamente que quando essa pandemia passar, teremos números diferentes, infelizmente, mas estamos trabalhando com os números que temos nas estatísticas até então. Voltando, vamos lá. 13% da nossa população, estima-se, né? 13% da nossa população com idosos de 60 ou mais anos de idade. O que leva a isso? O que leva a ter uma grande quantidade assim, de idosos no nosso país? O que levou? A gente vê aqui, eu coloquei aqui nessas pirâmides etárias, de 1980, 2017 e uma estimativa para 2060. A gente vê que em 1980, a idade de 75 a 79, 70, 74, a gente vê que o número é bem pequeno. Tinha mais nascidos vivos na época do que idosos. Com o passar do tempo, essa pirâmide ficou mais larga aqui em cima com relação aos idosos. E foi diminuindo os nascidos vivos com o passar do tempo. A estimativa aqui, ó, que em 2060 tenha mais, só que a gente sabe que agora com essa pandemia, né, com essa situação de a maioria dos idosos está sofrendo bastante com essa situação, provavelmente irá mudar essa estimativa aqui. Mas vamos lá, né? O que levou a essa evolução? O que a gente pode dizer? Aí vem nessa situação aqui, o efeito combinado da redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade no Brasil tem produzido transformações no padrão etário da população, sobretudo a partir de meados dos anos 80. Então, essa figurinha que eu coloquei aqui, ela traduz bastante o que aconteceu nessa situação de ter muitos idosos nessa época que vivemos agora, né? Que antigamente
como vocês veem aqui, 1960, nesse exemplo, a gente vê que as mulheres tinham mais filhos, né, na época, por N razões, né, nessa época, eles tinham mais filhos do que hoje em dia, com certeza. Na época lá a estimativa era, em média, mais ou menos, uma mulher, seis filhos por mulher. E em 1980 a gente vê aqui que já foi diminuindo, mas mesmo assim ainda era uma quantidade bem grande, 4 crianças por mulher. E aí em 2000 já foi diminuindo, e a estimativa para 2020 é de uma criança e meia, uma no máximo, para cada mulher. Isso por quê? Porque as mulheres hoje em dia elas pensam mais, pensam duas vezes na questão de ter um filho, tem aquelas situações de prevenção, educação em saúde sobre se prevenir. Muitas mulheres receosas com questão de doenças e os preservativos. Tem mais acessibilidade. Naquela época não tinha muita acessibilidade a essas questões contraceptivas, essas questões de prevenção, essas questões de conscientização sobre ter filho, etc, etc, etc. Então, naquela época era bem mais escasso e também tinha aquelas situações de não tinha outro entretenimento, o homem chegava em casa, a mulher naquela época era mais dona de casa do que independente, era muito dependente do homem, né? Hoje em dia elas são bem mais independentes e o tempo que elas tinham, o homem chegava em casa já, o único entretenimento que eles tinham era fazer mais filhos. Então, levando em conta tudo isso daí, que a gente chega à conclusão dessa situaçãozinha aqui de porque tem mais idosos hoje do que antigamente. Porque lá antigamente fizeram muitos filhos, né? Fizeram muitos filhos nessa época aqui. E quando chega aqui nessa época, temos bastante idosos. E que essas crianças daqui são os idosos daqui. E aqui fazem poucas crianças. Então, tem mais idosos do que nascidos vivos. Vamos continuar. Levando em conta toda essa situação, temos aqui também o envelhecimento, chegamos ao envelhecimento populacional. O que é o envelhecimento populacional? É o que a gente acabou de ver, é o envelhecimento da população. Hoje, temos 13% da população envelhecida. Então, a população é 13% de idosos. Ou seja, se continuar nesse ritmo, nessa situação, vamos ter um envelhecimento grande da população, a chegar a 20, 25%, vamos dizer assim. Então, o envelhecimento populacional é isso, é o envelhecimento da população, é definido como a mudança na estrutura etária da população, que produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice. Ou seja, o envelhecimento que é aquele com pessoas com 60 ou mais anos de idade. Então isso é um envelhecimento populacional, como o próprio nome já diz. Envelhecimento individual. O envelhecimento individual é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Ou seja, o envelhecimento individual é aquele onde cada indivíduo
tem a sua maneira de envelhecer. Como eu falei logo no começo do vídeo, que cada um vai envelhecer à sua maneira. Então, ninguém vai envelhecer igual ao outro. Vai depender da vida, como você leva, como é levada a sua vida ao decorrer do tempo, da idade que você vai passando. Tem muita gente que quando é criança é de um jeito, é adolescente, farra, não dorme, fuma, bebe, come de tudo, não tem um, como é que se diz? Não tem um controle sobre o que usa durante toda a sua vida, e quando chega na velhice vai ter um envelhecimento bem mais rápido, vamos dizer assim. Por exemplo, se você pegar muito sol durante toda a sua vida, se você trabalhar frequentemente no sol, logicamente que essa pessoa vai envelhecer bem mais rápido que outra que não vai pegar tanto sol. Não tem a prevenção necessária para essa situação. Então, você é uma pessoa que se cuida ao decorrer da sua vida, logicamente você vai ter um envelhecimento bem mais saudável que outro que não se cuida. Certo? Então, e eu trouxe mais aqui também o envelhecimento ativo. Nesse contexto, ativo não se restringe à participação em programas de atividade física ou à integração da força de trabalho, mas refere-se também à participação contínua das pessoas em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Ou seja, o envelhecimento ativo, como diz aqui, ativo quer dizer que você vai, que esse idoso tem que se restringir apenas à participação em programas de atividade física. Ativo não quer dizer necessariamente atividade física. Quer dizer que participações em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais, civis. O que são isso? O que são essas participações sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis? São o direito que eles têm de trabalhar, se quiser, o direito de votar, o direito de opinar, o direito de dar o seu voto, quaisquer que seja a situação. Então, e logicamente participar também de atividades físicas, de conselhos, por um exemplo, um conselho de saúde, ele tem o direito de estar participando, de estar opinando, dar a sua opinião sobre as situações, tanto política, econômica, etc, etc. Isso é um envelhecimento ativo, é você estar ativo na sua vida, mesmo depois de velho. Certo? Gente, o primeiro vídeo é isso, falando sobre essas etapas de envelhecimento. Logo trarei mais outros vídeos, resumos sobre o que vai cair na prova. Então, vamos ficar atento. Eu vou colocar basicamente o que realmente pode cair na prova. Não vou colocar nem a mais e nem a menos. Então, a partir desses vídeos também vou mandar uns exercícios com relação ao que pode cair na prova. Então, vocês foquem nesses vídeos, foquem nesses exercícios que eu irei mandar, estudem em cima deles e vocês vão se dar bem na prova. E é isso aí.